Deuteronômio, ainda no capítulo de número 1, hoje leremos do verso de número 34 ao verso de número 46. Vou aguardar que todos achem. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 34 ao verso de número 46. Assim diz a bendita e errante palavra do Senhor. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar aos pais de vocês. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele, e a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos, segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar nas regiões montanhosas. Mas o Senhor mandou, e eu disse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois eu não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelo inimigo. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram à direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e perseguiram como fazem as abelhas e derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Oremos mais uma vez. Pai, está diante de nós a tua palavra. Fala nesta noite aos nossos corações, para que possamos aprender essas lições importantes, alertas que o Senhor nos trará, esperança em Cristo Jesus. Fala com o teu povo, ó Deus, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão esta noite é: quando a incredulidade encontra o juízo de Deus. Quando a incredulidade encontra o juízo de Deus. Quero começar fazendo uma pergunta. Existe algo mais perigoso do que não obedecer a Deus? E eu respondo esta pergunta: sim, existe. Tentar obedecer a Deus tarde demais. Tentar obedecer ao Senhor tarde demais é pior do que não obedecer ao Senhor de uma forma imediata. E no decorrer do sermão, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Ao longo da história, amados irmãos, nós vemos isso acontecer diversas vezes. Pessoas, povos, igrejas, comunidades, indivíduos que tentam obedecer ao Senhor, mas de uma forma tardia. Muitos deles ignoram as advertências que são claras e prescritas na palavra de Deus. Outros recusam os conselhos, muitos outros seguem o seu caminho, outros seguem o desejo do seu coração e a sua vontade carnal e pecaminosa. E quando tudo começa a dar errado, quando as consequências vêm à tona, eles tentam voltar atrás.
Mas o que nós queremos mostrar, e o texto vai nos falar nesta noite, amados irmãos, que nem sempre isso é possível. Muitas vezes não há mais tempo para reiniciar. Muitas vezes não há mais tempo para tentar voltar atrás. E a vida espiritual, amados irmãos, ainda continua com essa questão que é muito séria. Há momentos em que Deus fala aos nossos corações com muita clareza. Há algumas ocasiões que a vontade de Deus é tão clara e evidente diante dos nossos olhos, diante daquilo que nós temos que fazer. Porém, algumas decisões erradas ou certas irão certamente moldar o nosso destino. E aqui em Deuteronômio, capítulo de número 1, Israel chegou agora neste momento decisivo. O Deus que prometeu também conduziu o povo. Nós vimos isso do verso 19 ao verso de número 25. Deus prometendo ao povo e conduzindo o seu próprio povo. O Deus que promete é o Deus que conduz. E esse também é o Deus que ordenou. Mas nós vimos em alguns sermões passados que o povo recusou. E agora no versículo de número 34 ao verso de número 46, nós veremos algo muito profundo. A resposta do Senhor à incredulidade. Olhe para a sua Bíblia e você vai notar aqui do verso de número 19 ao verso de número 25, Deus conduz o seu povo. Deus faz uma promessa e esse próprio Deus conduz o seu povo. E do verso de número 26 já começa com um porém, com essa condição adversativa. Porém, mas vocês não quiseram. O povo respondendo de uma forma de incredulidade ao Deus. O Deus que prometeu, o Deus que conduziu o seu povo. Agora nós vemos do verso 25 ao verso de número 33, o povo respondendo ao Senhor de uma forma de incredulidade. E aqui, amados irmãos, nós vamos ver do verso de número 34 ao verso de número 46, o Senhor respondendo agora à incredulidade do povo. E aqui nós vamos aprender uma lição que muitas vezes vai confrontar uma forma superficial de servir a Deus. Deus, amados irmãos, ele não apenas fala, mas ele também responde na forma na qual nós respondemos a sua palavra. O Senhor, ele nos fala. O Senhor, ele nos dá advertência. E após a nossa resposta, aquilo que nós recebemos do Senhor, ele também vai nos responder. E de que forma que nós queremos ouvir essa resposta da parte do Senhor? O contexto, todos vocês sabem que Moisés, ele estava continuando o seu discurso. Moisés está agora com o povo diante, ali no limite da terra prometida. E agora aqui, como um pastor, ele está relembrando o seu povo do erro que fora cometido para proteger este povo que está prestes a entrar na terra prometida. Ele mostrando que aquele episódio em Cádiz Barneia, em Números capítulo 13 e 14, foi um ponto de ruptura desta primeira geração. Porque aquela primeira geração, eles tinham a promessa. Aquela primeira geração, eles tinham todas as evidências da parte do Senhor. Aquele povo tinha a direção do Senhor, mas o que eles não tinham, o texto vai mostrar: fé. Agiram com incredulidade. Do verso de número 26 ao verso de número 33, nós vimos o povo respondendo ao Senhor com incredulidade. Mas agora nos nossos versos nós vamos ver o desdobramento agora deste pecado do povo. Aqui nós temos uma progressão. Nós temos pecado, resposta divina, e nós vamos olhar agora as consequências disso. Na teologia reformada, nós enfatizamos muitas vezes, irmãos, que Deus, ele governa a história com a justiça e com o seu propósito. Nada aqui é acidental. Tudo é uma resposta santa da parte do Senhor para um coração endurecido do homem. Moisés, ele está ensinando esta nova geração. Moisés, como se ele estivesse dizendo: não basta apenas conhecer a promessa, é necessário responder a essa promessa e no tempo devido.
O texto vai nos mostrar que o Senhor, ao ouvir essa murmuração do povo, ao ouvir essa incredulidade do povo de Israel, Deus ele vai responder este povo. Deus vai responder com indignação e com um santo e justo juízo. E de que forma? Excluindo aquela geração, a primeira geração que saiu do Egito, ela foi totalmente excluída e agora está falando a este povo posterior, demonstrando que os seus pais tinham pecado, para que esses pudessem ainda se arrepender e se voltar em submissão à palavra do Senhor. E nós vamos olhar para o texto e nós vamos nessa noite aprender pelo menos 3 lições muito importantes. Olhe para a palavra de Deus, do verso de número 34 ao verso de número 40, nós vamos aprender que Deus ele ouve e ele responde, ele julga a incredulidade. O texto vai dizer: o Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo. A primeira parte importante é que o texto está enfatizando que Deus ouve, que Deus ouviu. E aqui nós temos algo solene. O texto está enfatizando que de fato não passou desapercebido diante dos ouvidos do Senhor. Deus ele ouviu aquilo que o povo tinha falado no privado. Deus ouviu aquilo que o povo tinha falado também em público. Deus ouviu aquilo que o povo disse em voz alta. Deus também ouviu todas as murmurações dentro da tenda. Deus olhou, sondou todos aqueles corações, tanto aqueles que falavam em voz alta, tanto aqueles que estavam guardados no seu íntimo para talvez parecer um pouco mais espiritual diante dos outros. Deus estava sondando a todos e ninguém passou desapercebido diante dos olhos do Senhor. O Senhor ouviu todas as coisas que aquele povo tinha falado. A murmuração aqui, amados irmãos, que parecia inofensiva, na verdade era uma acusação contra o caráter soberano do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que murmuração é algo inofensivo. Muitas vezes nós pensamos que murmuração talvez é só um pouco de falta de fé e que isso não vai ofender a santidade de Deus, mas muito pelo contrário. Toda a murmuração está acusando o caráter de Deus, como se estivesse dizendo que ele é insensível aos nossos problemas, ou como se nós estivéssemos dizendo que o Senhor não está nem aí para o problema do seu povo, ou como se nós estivéssemos dizendo que o Senhor não vai cumprir com as promessas que ele fizera anteriormente. A murmuração é um pecado grave diante do Senhor. Incredulidade é uma teologia disfarçada, distorcida, que expressa uma forma de reclamação. Isso é incredulidade. É a nossa teologia totalmente distorcida e expressa agora em forma de reclamação e que muitas vezes nós queremos maquiar o nosso pecado. Mas tudo isso, amados irmãos, vem com uma indignação divina, porque Deus já tinha prometido àquele povo, Deus já tinha conduzido o seu povo, Deus havia feito milagres diante dos olhos daqueles nossos irmãos, tantos sinais e maravilhas estavam diante dos seus olhos, e mesmo assim eles responderam com incredulidade. Os versos anteriores, nós vamos lembrar que os espias eles voltam e diz exatamente aquilo que o Senhor havia prometido, que a terra era de fato boa. Deus confirmou exatamente pela boca dos espias que a sua promessa era verdadeira, que a terra era boa, terra que manava leite e mel. E o que o povo fez? Murmurou. O povo aumentou, disse que a terra era fortificada até os céus, que os homens eram gigantes e que eles pareciam gafanhotos diante dos seus olhos, aumentando. Não confiaram no Senhor, perderam a sua identidade. Não parecia mais que eles ouviram a promessa do Senhor, que de fato eles eram o povo de Deus. E o que vem agora? Uma indignação divina da parte do Senhor para com o povo. E a palavra que indignou-se, ela revela aqui uma ira. Mas não uma ira como a nossa, mas uma ira santa e soberana, divina ira de Deus.
Aqui nós não estamos falando de uma explosão emocional que nós temos. Aqui nós estamos falando de uma reação justa diante do pecado. Segundo João Calvino, ele disse, comentando este versículo, ele diz: Deus aqui reage porque a incredulidade despreza a sua fidelidade já demonstrada. Por isso o Senhor se indignou contra aquele povo, porque o povo reagiu com incredulidade, ou seja, desprezando a fidelidade do Senhor, desprezando a promessa do Senhor, desprezando o caráter divino e santo do Senhor. Ou seja, amados irmãos, Deus já havia provado para este povo o seu amor. Deus já havia demonstrado para o seu povo todo o seu poder. E Deus já havia confirmado esta promessa, porque o povo agora está às portas da cidade. O povo estava no limite. E mesmo assim, amados irmãos, foi tratado como indigno. O Senhor foi tratado pelo povo como indigno da sua confiança. E o resultado, além dessa indignação divina, o resultado também foi um juramento de juízo. Olhe para o texto. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Aqui nós temos algo muito sério. Deus, ele vai selar o seu juízo com um juramento. Isso aqui está indicando, amados irmãos, que é algo irreversível. O Senhor se indignou. O Senhor agora, com juramento, lança uma sentença. A promessa não havia falhado, mas a geração perdeu o privilégio de experimentar porque não agiu com fé. Isso revela aqui uma distinção muito importante que nós precisamos aprender nesta noite. O plano de Deus, amados, ele permanece, mas os indivíduos podem ficar fora dele se não agirem por meio de fé. As promessas do Senhor continuavam de pé. A terra estava ali diante dos olhos. A terra continuava boa. A terra continuava manando leite e mel. Os frutos daquela terra, o texto vai corroborar e dizer que era um bom fruto. Era uma terra boa, mas o povo respondeu não com fé, mas respondeu com incredulidade, e veio o juízo de Deus. Mas o texto também vai dizer que entre aqueles homens existia um remanescente. Existia ainda um remanescente fiel à palavra do Senhor. O texto vai dizer que Calebe e Josué, eles perseveraram. Amados irmãos, e o porquê eles perseveravam? Ou perseveraram? Porque eles tiveram um outro espírito. Enquanto os outros responderam com incredulidade, Josué e Calebe, eles tiveram uma fé perseverante. Eles confiaram em Deus, mesmo quando a maioria não estava confiando no Senhor. Enquanto a maioria, quase todo o povo, estava dizendo que o Senhor odiava o povo, que o Senhor havia levado o povo para morrer na mão daquele povo inimigo, Josué e Calebe, eles estavam na contramão. Quando todos estavam dizendo que iriam morrer, que o cenário era desesperador, Josué e Calebe respondem com fé. Confiam nas promessas do Senhor. Eles olham para trás. Eles percebem que a promessa está diante dos seus olhos. Eles lembraram que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor estava cumprindo. Ele lembrou de grandes batalhas que o Senhor estava no meio do povo e eles venceram inúmeras batalhas. Ele viu que diante dos seus olhos a roupa não envelhecia, que as sandálias também continuavam intactas, que o Senhor enviava maná, que o Senhor fazia brotar das rochas água para matar a sede do seu povo. Eles lembraram e responderam à palavra do Senhor, às promessas do Senhor, não com incredulidade, mas com fé. Eles permaneceram fiel em meio a uma pressão coletiva, coisa que muitas vezes nos nossos dias nós não queremos fazer. Nós queremos ir aonde todo mundo está indo atrás, a gente quer estar no embalo. Mas aqui nós vemos
Dois homens fazendo totalmente o contrário. Quando todo mundo não acreditava, eles diziam: acredito na palavra do Senhor. Apenas dois homens que se mostraram fiéis em meio a uma pressão coletiva de todo o povo. E aqui nós aprendemos uma lição. Deus, ele não trabalha com a maioria. Deus, ele trabalha com aqueles que respondem em fé. O grande reformador John Knox, ele disse: quem está com Deus está sempre em maioria. Quem está com Deus está sempre em maioria. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que a mídia está passando, não importa que o cenário possa parecer desesperador diante dos nossos olhos, a promessa do nosso Deus não falha e nós devemos responder não como a maioria, mas vamos olhar para as promessas do Senhor, vamos olhar para a sua palavra, entender que há milhares de anos as profecias do Senhor vêm se cumprindo. Olhe para a sua vida, quantas coisas o Senhor tem feito em sua vida, quantas coisas o Senhor tem feito na tua casa, quantas coisas o Senhor tem te preservado. Não respondam com incredulidade, por mais que a maioria está dizendo não vai dar certo. Nós podemos estar em minoria, mas Deus está do nosso lado. E quem está com Deus está sempre em maioria. Deus, ele continua, amados irmãos, ouvindo as coisas que acontecem lá dentro da tenda. Ou seja, ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe muitas vezes quando essa murmuração não é dita em alto ou bom tom. Quando muitas vezes nós queremos nos parecer mais espirituais diante dos outros. O Senhor está sondando o seu coração. A incredulidade, amados irmãos, ela não é neutra. A incredulidade é uma ofensa direta à soberania e à promessa de Deus. Nós aprendemos também aqui algo muito sério. Participar do povo de Deus não garante experimentar as promessas. Ter o nosso nome arrolado a um rol de membresia não vai nos garantir entrar na terra prometida se nós não respondermos com fé. Todos aqueles eram homens israelitas, mas não responderam com fé e ficaram fora do descanso do Senhor. Nós precisamos aprender. A fé pessoal é algo indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que a nossa fé possa oscilar, por mais que alguns dias a nossa fé pareça até mínima, mas é necessário responder com fé diante a promessa do Senhor. Agora olhe para o texto e nós vamos ver algo aqui muito interessante. Nós vamos aprender aqui de um arrependimento que chega tarde demais. O verso de número 41 ao verso de número 43 vai nos mostrar isso. O texto começa dizendo: pecamos contra o Senhor. Amados, aqui nós temos um reconhecimento. Porém, todavia, mas, nós temos aqui um reconhecimento, mas sem submissão. À primeira vista parece até um arrependimento genuíno. Eles reconheceram o pecado. Pecamos diante do Senhor. Eles disseram, quando nós olhamos para o texto, usou uma linguagem de crente. Falou bonito. Diante dos olhos do povo, reconheceram o pecado, falaram palavras bonitas, uma linguagem cristã, uma linguagem de crente, e até mesmo demonstraram algum certo tipo de disposição em agir. Só que aqui nós temos um problema grave diante dos nossos olhos, porque eles não obedeceram à palavra atual do Senhor, porque a palavra no verso de número 42 vai dizer: não subam. Mas o que o povo respondeu no verso 41? Subiremos. Isso aqui é extremamente importante. O arrependimento verdadeiro não é apenas admitir o nosso erro do passado, mas é obedecer à vontade presente do Senhor. E quantos não estão fazendo isso? Reconhecem que erraram,
mas não querem mudança no caráter. Isso não é arrependimento genuíno. Obedecer à vontade presente do Senhor, isso mostra de fato se nós nos arrependemos ou não. Aqui o verbo subir, no hebraico, ele traz uma ideia de avançar, de tomar a iniciativa, de entrar na promessa. Deus ordenou o povo a subir primeiramente, e o povo recusou. Só que agora Deus proíbe o povo de subir, e eles insistem, eles vão dizer, nós vamos subir, nós vamos lutar. E aqui nós temos uma tragédia. O coração continua desobediente, o que mudou apenas foi a direção. Eles continuam desobedientes à palavra do Senhor. Quando o Senhor disse, subam, não subiremos. E agora o Senhor diz, não subam. E agora eles querem subir. E amados, isso acontece nos nossos dias, dentro de muitas igrejas. Pessoas que cometeram tantos delitos e pecados no passado, e agora estão diante da presença do Senhor, mas o coração continua desobediente. O que mudou é a direção, porque querem buscar ao Senhor por conta de bênçãos materiais. E foi isso que o povo fez. Quando eles perceberam que eles iam perder aquilo que o Senhor havia prometido, então agora eles disseram, então nós vamos lutar, então nós vamos adiante, mas nós estamos aqui diante de um arrependimento totalmente falso. Aqui, irmãos, nós não estamos diante de um arrependimento genuíno, não. Aqui se trata de remorso, não se trata de arrependimento. Eles estão tristes, não porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. O povo agora entra em desespero, não porque feriram a santidade de Deus, mas o povo agora entra em desespero, porque viram que não ia entrar na terra prometida. E assim continua acontecendo nos nossos dias. Muitos dizem estar arrependido de alguma coisa que cometera, mas muitas vezes esse arrependimento não é verdadeiro, não passa de um mero remorso. Porque as pessoas se preocupam apenas com as circunstâncias, com as consequências. Desculpe minha expressão, quando a casa cai. Aí vão se lembrar do Senhor. Mas isso não é arrependimento, isso é remorso. Quando nós nos arrependemos de fato, nós vamos olhar única e exclusivamente para a santidade do Senhor que nós ferimos. Mas quando nós pensamos somente nas consequências, isso não é arrependimento, isso é remorso. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 10, ele vai dizer que a tristeza segundo Deus, ela gera vida, ela gera transformação, mas a tristeza segundo o mundo, ela gera morte, ela gera desespero. E aqui, irmãos, nós temos uma lição importante. Uma lição que eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa noite. Quando o ai do Senhor substitui o convite. Exatamente isso. Quando o ai do Senhor vai ser substituído pelo convite. Em Deuteronômio, esse tema ele vai ecoar diante dos nossos olhos. E preparando o sermão, me lembrei de Amós, capítulo de número 5, verso 18, que vai dizer assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia? Será dia de trevas e não de luz. Era um povo que estava ansiando o dia do Senhor. Era um povo que estava ansiando a volta de Deus, do Messias. Mas o profeta chega diante deste povo e vai dizer: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós este dia? Será dia de trevas, não será dia de luz. E a palavra que ai no hebraico, ela traz uma ideia de uma exclamação emocional, ou seja, aqui nós estamos falando de um anúncio solene, de um juízo que certamente será inevitável. Quando nós lembramos nos dias do profeta Amós, o povo ainda era religioso. O povo fazia cultos que eram pomposos. O povo ainda falava na palavra do Senhor. O povo ainda esperava as bênçãos.
mas já havia ultrapassado o ponto da verdadeira resposta do povo. E o que agora o povo tinha do Senhor, da parte do Senhor, não era mais um convite, mas sim um ai. E agora o que restava não era mais o convite, era sim uma sentença. E Amós capítulo de número 6, verso de número 1 vai dizer: ai dos que andam à vontade de Sião. Ou seja, o povo estava andando com uma segurança falsa. Eles estavam confiando no poder bélico, estavam confiando no seu exército. O povo estava confiando em uma religiosidade totalmente superficial, porque eles tinham cultos grandiosos diante do Senhor, mas era algo superficial. O povo tinha o coração distante do Senhor. E isso aqui ilumina de fato o nosso texto. Israel tentou reagir, mas era tarde demais. Israel disse: pecamos. Mas naquele momento, amados, Deus já havia declarado não convite. Deus já havia declarado uma sentença de juízo. O tempo de resposta havia passado. E aqui nós aprendemos alguns princípios muito importantes. Há momentos em que Deus nos chama, mas também há momento em que Deus nos julga. Há o tempo de convite, mas também há um tempo de sentença. Há um tempo de sentença. O Senhor nos convida, o Senhor nos chama, mas o mesmo Senhor que nos chama é o mesmo Senhor que nos julgará. Hoje é tempo de convite, de ouvir a palavra do Senhor e responder com fé, porque chegará certamente o tempo de sentença. Isso é confirmado também em Provérbios, capítulo de número 1, quando ele diz: visto que clamei e recusaste, também eu me rirei da vossa calamidade. Chegará o momento. Olha que coisa forte. O texto está dizendo em Provérbios que o Senhor vai rir da calamidade. Rir da calamidade. Hebreus capítulo 12, verso de número 17, vai falar a respeito de Esaú. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Amados, lágrimas não revertem o juízo de Deus. Prestem muita atenção nisso. As suas lágrimas não vai reverter o juízo do Senhor. Um sentimento, uma emoção, uma comoção não vai substituir a obediência. Amados, o tempo em que nós resistimos à vontade de Deus, ele não é neutro. Sabe o que ele acontece? Sabe o que ele faz? Ele vai endurecendo o nosso coração. Quando o homem rejeita de diversas formas, de diversas vezes a voz de Deus, chega um momento, amados irmãos, que o venha do Senhor dá lugar ao juízo, dá lugar ao ai, ao juízo do Senhor. E todas as vezes no livro de Amós, no Antigo Testamento, quando nós vemos essa expressão ai, é que não tem mais volta, é que não tem mais choro, é que já não há mais tempo de arrependimento. A sentença foi dada, o martelo foi batido e não há mais como reverter. Por isso nós devemos hoje responder com fé às promessas do Senhor, à palavra de Deus. E quantas vezes isso acontece nos dias de hoje? As pessoas querem se consertar, querem ter a sua vida consertada, querem ter a sua família consertada, querem ter as suas finanças consertadas, talvez a sua saúde restabelecida, talvez o seu casamento restabelecido, mas muitos não querem se submeter à vontade do Senhor. Não querem se submeter à vontade do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que viver uma vida de paz para com todos. Mas muitas vezes isso não acontece, porque as pessoas não querem abrir mão do orgulho. E isso acontece. Quantas pessoas querem consertar a sua vida, como se fosse algo mágico, como se fosse uma pílula que se pudesse tomar e no outro dia a sua vida já estivesse consertada. Mas, amados irmãos, eles não querem se submeter à vontade do Senhor. Querem resultado, mas sem arrependimento real. Muitos até querem o resultado, mas não têm um arrependimento real. O que tem é apenas remorso.
querem uma restauração da sua vida, mas não se quebrantam diante do Senhor. Deus, ele não responde, amados irmãos, a meros impulsos emocionais, mas Deus responde a um coração rendido à sua palavra. Deus, ele vai responder de forma positiva àqueles que se rendem diante da sua palavra. Quando nós lembramos também do profeta Amós, no capítulo de número 5, quando ele vai dizer: o que resta ao povo é o juízo. Amós, em determinado momento, ele vem com uma cena muito dramática, e ele vai dizer que o juízo certamente viria. E sabe de que forma viria? E ele vai dizer de um homem que está fugindo de um leão, mas escapa do leão e se encontra com o urso. E se conseguir escapar do urso, ao chegar na sua casa, ao colocar a mão na porta, é picado por uma cobra. Ou seja, não há escapatória. Ou nós respondemos com fé, ou o juízo de Deus virá sobre nós e não tem escapatória. E amados, o texto, a terceira lição vai concluir. Depois de nós termos essa mensagem duríssima da parte do Senhor, ele termina nos explicando no verso de número 44 ao verso de número 46. A derrota de quem caminha sem a presença de Deus. Nós vamos olhar para ver de fato que não tem escapatória. Se não respondermos com fé, se não tivermos o Senhor, se não tivermos a presença do Senhor conosco, a derrota, ela é certa. Olha o que diz o verso de número 44. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Horma. Aqui nós temos a imagem de abelhas. E aqui nós temos uma imagem muito vívida. A imagem aqui é de alguém que está sendo atacado em massa. A imagem aqui é de um povo que está sofrendo uma perseguição intensa. Se alguém aqui já foi atacado por abelhas, sabe muito bem disso. Ela não vem sozinha. Ela vem em massa. A ideia é de algo muito intenso. E uma picada, muitas picadas de abelha também vai trazer uma dor, né? Inevitável. Muita dor. Então a ideia aqui é que o povo estava sendo perseguido em massa. A ideia é que o povo estava sendo perseguido de uma forma muito intensa e que essa dor viria e que essa dor seria inevitável. Aqui não se trata apenas de uma derrota. O texto quer nos mostrar que este povo foi humilhado. Eles não somente perderam uma batalha, este povo que tinha ganho várias batalhas porque o Senhor estava com ele, esse povo agora é humilhado diante dos olhos de todo. E o porquê? Porque eles não tinham a presença do Senhor. O que eles tinham era a ausência de Deus. Aqui é o ponto central. Aqui não se trata do poder bélico do exército dos amorreus. Aqui o que está se tratando é a ausência da presença favorável do Senhor para com o seu povo. Antes Deus lutava, e o resultado todos nós sabemos, era uma vitória certa, mas agora Deus não está no meio do povo. E o que eles têm? Derrota, pranto, choro, dor, lamentação e humilhação. A presença de Deus é o fator decisivo para a nossa vida vitoriosa. Depois nós vamos olhar, ver que depois desta sentença, depois dessa humilhação, o povo ainda vai clamar ao Senhor. Mas esse clamor, vamos ver como o Senhor responde ao clamor desse povo. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhe deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Isso aqui é uma das frases mais tristes de Deuteronômio. Não porque, amados irmãos, Deus aqui estava sendo insensível ao povo, não, muito pelo contrário, mas porque o tempo de resposta tinha passado. Aqui há um endurecimento judicial. O que resta ao povo não é mais o convite. O que resta ao povo agora é a sentença. O que resta ao povo agora é o juízo.
Sabe no que isso terminou? O texto vai dizer que eles permaneceram em Cádiz, ou seja, o povo ficou parado, o povo não avançou, o povo não entrou. A incredulidade produz uma estagnação espiritual. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que esforço sem Deus leva à frustração. Você pode se esforçar o máximo, mas se a presença do Senhor não estiver com você, tudo será em vão. Nós aprendemos que zelo fora da vontade de Deus também é inútil. Você pode se achar o mais zeloso de todos, mas se você não estiver dentro da vontade de Deus, todo o seu zelo será inútil. Lágrimas não vão substituir a obediência. Amados irmãos, Deus não vai se comover com as suas lágrimas se não forem lágrimas de verdadeiro arrependimento. Se forem lágrimas de puro remorso, se as lágrimas foram não porque você ofendeu a santidade de Deus, mas porque as consequências chegaram, Deus não vai ouvir o seu clamor. Deus ele vai fechar os ouvidos para você. E o que resta não é mais o convite. O que resta é o ai de juízo que virá. Temos uma conexão direta também com Deus e com o amor, ele vai falar com o Espírito, ele vai advertir a igreja, ele vai mostrar uma questão clara. Eles ouviram, eles não creram, e por isso não entraram no descanso. Mas Deus diz que ainda resta um descanso. E Deus vai dizer que ainda resta um descanso. Canaã é o fim, Canaã é uma sombra, e uma realidade ainda muito maior, o descanso eterno em Cristo Jesus. Cristo, ele ainda está nesse tempo de graça. Em Cristo Jesus, nós ainda temos esse grande convite. A tragédia de Israel, amados irmãos, aponta para uma história muito maior. Está perto, amados irmãos, da promessa de entrar. Eles viram a terra, mas não conseguiram. Eles ouviram a promessa do Senhor, mas não responderam com fé. E agora vejamos o contraste com o Evangelho. E Jesus Cristo, Deus não apenas promete, ele garante o acesso, ele garante o nosso acesso, porque Jesus Cristo é maior do que Moisés, que tirou o povo do poderio político, de uma escravidão do Egito. Mas Jesus Cristo ele nos tira de uma escravidão muito maior, a escravidão do pecado. Jesus Cristo é o verdadeiro Josué, que entrou com o povo em uma terra, porém uma terra temporária. Jesus nos leva para a glória eterna. Aquele que conduz para um descanso definitivo, aquele que abre o caminho que ninguém pode fechar. Na cruz do Calvário, o juízo veio cair sobre Cristo. A condenação foi satisfeita e o acesso foi aberto. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer: eis agora o tempo oportuno. Enquanto aquela geração endureceu o coração e ficou para trás, nós ainda vivemos no hoje da graça, no tempo ainda que Deus continua nos chamando. Mas esse hoje também, ele não é eterno. Hebreus capítulo número 3, verso 5 vai dizer: hoje, não empresários, qualquer coração. A identidade lá do irmão dela não é a mesma. Ela é uma rejeição das promessas do Senhor. Arrependimento não é emoção. Um arrependimento verdadeiro é uma rendição. Vitória não é nada de nosso esforço. Vitória real é a presença do Senhor nas nossas vidas. Isso tudo converge na pessoa de Jesus Cristo. Desde que nós temos não termina com uma vitória, termina com um povo parado, termina com um povo frustrado, termina com um povo fora da promessa. Mas o Evangelho de Jesus termina de uma forma diferente. Cristo Jesus, a história lá do irmão, ela pode ser
responderá no reino de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho está sendo pregado. De que forma você vai agir? Com fé em Cristo Jesus ou com incredulidade? Certamente dirá meu Pai. Depois desse ar, não há como se arrepender, não há como se ajoelhar. Deus não ouvirá no Senhor. Sentença será dada. Temos diante de nós a grandiosidade da mensagem do Evangelho, que ainda nos chama para esse grandioso convite, esse descanso. Cristo Jesus certamente vai preparar para essa terra prometida. Terra essa não temporária, mas nos preparar para o descanso eterno, onde não haverá mais chuva, não haverá mais fome, não haverá mais doença, não haverá mais brigas. Todas as coisas que passaram no nosso povo, mas irmãos, a mensagem do Evangelho clara, dependem do seu pecado, respondam com fé ao Evangelho de Deus. Não chorem apenas por conta das consequências do pecado, mas devemos chorar porque nosso pecado ofende a santidade de Deus. A incredulidade não é algo novo. A incredulidade, ela fere o caráter do nosso Deus diretamente. Nós, como igreja, quantas coisas os irmãos vão passar, quantas histórias, quantos livramentos eles não têm nos dado, dia após dia, como nós vamos responder? Com fé ou com incredulidade? Porque o mesmo Deus que criou a incredulidade é o mesmo Deus que ainda continua nos chamando através da graça do Evangelho. Senhor, diante de nós, tua palavra, viva, eficaz, nos traz uma alerta tão importante. Não nos deixe de responder a Deus com incredulidade. Não nos deixe, a Deus, responder de uma forma que venhamos a ferir a tua santidade, as tuas promessas, a tua fidelidade. O povo não entrou a Deus na terra prometida, não por conta que o Senhor mudou a sua promessa, muito pelo contrário, a promessa continuava viva, a promessa continuava Deus diante dos olhos do povo, mas eles responderam com incredulidade. E essa mesma terra, Pai, está diante de nós. Nós estamos prestes. As portas, o Senhor em breve voltará para nos levar, para levar a tua igreja, e aqui nós teremos descanso eterno. Mas não nos deixe responder com a incredulidade. Não nos deixe, ó Deus, chorar por remorso, mas que o nosso choro seja de arrependimento genuíno. Não nos deixe, ó Pai, sair em situações, ó Pai, nas quais nós não vamos conseguir sair, ó Deus. O Senhor é tão fiel, o Senhor vai nos dizer, ó Deus, o Senhor sempre nos dá livramento de todas as coisas, que nós devemos responder com fé. Muitas vezes isso é essa, ó Deus, meu Pai, pequena, às vezes abalada, mas não deixa, ó Deus, que a nossa fé venha se espalhar finalmente. E possamos, ó Deus, ter a nossa fé restaurada no Deus do Espírito, através da oração, através dos sermões, através da tua palavra, através da comunhão. É o que o povo clama, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as terras e doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Irmãos, nós temos aqui Bruno
irmãos que nos visitaram na